Glória a Deus. Lob sei der Herr. Eu convido agora a igreja para nós lermos a palavra do Senhor. Ich möchte nun die anwesenden Mitglieder bitten, das Wort Gottes aufzuschlagen. Hoje nós estamos apresentando a Deus esta formatura. Heute präsentieren wir Gott die Absolventen der Abschlussfeier. E eu quero pedir à igreja para todos ficarem de Ich pé. möchte die anwesenden Mitglieder bitten, aufzustehen. Porque a palavra de Deus, ela tem uma fortaleza sobre as nossas vidas. Denn das Wort Gottes wird eine Kraft für unser Leben. E há uma preocupação de nós vivermos a palavra de Deus. Und es besitzt dazu noch die Sorge, mit dem Wort zu leben. A palavra de Deus, ela não é só para ser pregada. Es dient nicht nur, um das Wort zu predigen, É para ser vivida. denn man muss auch damit leben. O que agrada a Deus Denn damit zu leben, é quando nós vivemos a sua palavra. ist halt nämlich mit dem Wort zu führen. O que significa viver? Was definieren wir dahinter? É uma realidade viver, Es entspricht die Realität zu leben, é entender das Verständnis zu que haben, o nosso Deus, dass unser Herr ele vive e reina para todo sempre. regiert über alle Zeiten E ele traz vida und er überbringt das Leben através da sua palavra. mittels seines Wortes. Como está escrito em 2 Timóteo, Wie es im 2. Timotheus verfasst wird, no capítulo 3, in Kapitel 3, no versículo 14, 15 e in 16, Vers 14, 17. 15 als auch 16 und 17. Aqui está falando sobre a perseverança na sã doutrina. Hier geht es diesbezüglich thematisch um die Gewissheit. Perseverando Die Gewissheit na sã doutrina. im Werk. O que significa doutrina? Was definiert eigentlich die É a palavra. Das ist das Wort. Nós estamos sendo doutrinados através da palavra de Deus, Denn wir werden durch das Wort gelehrt, para que Ele damit er seja glorificado glorreich wird em tudo que nós aprendemos. mit all dem, was wir erlernen werden. Quando nós aprendemos, Und sobald wir es erlangt haben, nós colocamos em prática. praktizieren wir dann noch das Porque a Werk. fé, Denn der Glaube ela tem que ter a prática. braucht dazu noch den praktischen Se Teil. vivemos a palavra, Wenn wir das Wort leben, se praticamos, wenn wir das auch praktizieren, é porque cremos aufgrund dessen, weil wir que glauben, Deus ele é a palavra. dass Gott das Wort beinhaltet. E assim está escrito, Und wo steht es geschrieben? a partir do versículo 14. Ab dem Vers 14. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 em diante. Im 2. Timotheus, Kapitel 14 und folgende. Ele diz assim: So steht es geschrieben. quanto a ti, Du aber bleib in dem, porém, was permanece naquilo que aprendeste du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist. e de que estás convicto, Was dir zur Gewissheit geworden ist. sabendo de quem o tens aprendido. Da du weißt, von wem du gelernt hast. Pois desde a infância Und weil du von Kindheit an conheces as sagradas letras, die heiligen Schriften kennst, que podem fazer-te sábio die dich weise machen können para a salvação, zur Rettung pela fé que há em Cristo Jesus. durch den Glauben an Christus Jesus. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, A fim de que o homem damit der Mensch de Deus Gottes seja perfeito vollkommen sei e perfeitamente preparado para toda boa obra. zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. E eu peço a todos os alunos, a todos que estão aqui, repita comigo este versículo de 17. Und ich möchte jeden Einzelnen bitten, das mit mir zu wiederholen. Que diz assim: a fim a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado
preparado para toda boa obra. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Vamos orar agradecendo a Deus. Lasst uns den Herrn anbeten, Aleluia. symbolisch und uns bedanken. Porque é Ele que está no controle. Para toda boa obra. Für jedes Glória a Deus. E quando nós obedecemos, Und weil wir dies anerkennen, é porque temos fé. weil wir Glaube haben. Porque fé sem obra Denn Glaube ohne Werk é morta. ist der Tod. Por isso nós estamos aqui. Deswegen wir hier Porque a sind. palavra de Deus está aqui. Das Wort ist hier Para ensinar. uns zu lehren, Aleluia. Para exortar. zu E ergreifen para edificar. zu lehren. Porque um dia Eines Tages nós vamos nos encontrar com Ele. E Ele quer encontrar a palavra dele. und wir sein Wort sehen, Com vida. mit dem Leben Dentro de nós. in uns. Por isso que nós temos que viver a palavra. Deswegen müssen wir mit dem Wort leben, Porque senão é em vão. sonst bringt das gar nichts. Então vamos agradecer a Lasst Deus uns uns danken pela sua für palavra. sein Wort, Do qual nós lemos. das wir hier E gelesen que ela haben, está entranhada welche in uns no einliegt, nosso coração. in unserem Herzen. Amém? Feche seus olhos. Schließt eure Augen. Deus maravilhoso. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra linda. Wir möchten dir bedanken, Vater, für das Queremos te Wort, agradecer, Senhor, por tudo que tu tens feito. für all jedes, was du gewerket hast, Vater. Por cada aluno que se encontram aqui na tua Für presença. jeden Absolventen, der hier anwesend ist. Cada Senhor, que estão agora, Senhor, Für all diejenigen, Herr, aleluia, se formando. welche sich gerade, E a tua igreja está aqui reunida dass die Gemeinde hier zusammen na ist, tua in presença. deiner Präsenz, Porque é diante de ti, Senhor, denn vor dir, Herr, do qual nós estamos aqui contemplando. dass wir Wurzel schaffen, Aleluia, o poder, in die Kraft, a honra, der Glauben, a glória die heilige Kraft que a ti pertence. ist uns wichtig. Nós estamos aqui para cada momento Wir sind hier in jedem Moment, Vater, vivermos a tua palavra, dein Wort zu leben realizando a boa obra, und realisieren dein aleluia, Werk, que te agrada. welche in deinem Niveau E ist. somos gratos a ti, Wir Senhor, bedanken uns, Vater, pelo poder da tua palavra, für dein heiliges Wort, que vive, welches lebt, que reina welches para erfüllt, todo sempre. zu all jeder Zeit. E todos nós, All die em hier concordância, zusammen, dizemos sagen zusammen, amém. Amen. Amém e amém. Que Deus abençoe, a igreja pode Möge euch sentar. segnen und dürft euch nun hinsetzen. Vamos neste momento, Lasst uns nun, eu quero trazer ich möchte neste momento in diesem Moment a missionária Elisama, Missionare Sama, do qual faz parte dessa diretoria, welche Teil des Ganzen hier ist, do qual ela é uma da diretora deste Instituto Brasil Germany, Direktorin des Instituts. e eu quero passar para ela essa oportunidade. Und sie möchte nun eine Ansprache halten. Queridos formandos, Für die jeweiligen Absolventen hier, amados irmãos e familiares, für die ganzen Geschwister, als auch die Familie hier anwesend. é dia de gratidão e cumprimento do propósito de Es ist ein Deus. besonderer Tag, in heiligen Worten des Herrn. Quando nasceu o sonho de criar o Instituto Brasil Germany, Zu Beginn war es ein Traum, dieses Institut hier zu gründen. ele surgiu do coração de Deus Es ist in den Herz des Gottes eingeflossen, com um objetivo muito claro: mit einer relativen Sicht, abençoar vidas, nämlich Leben zu segnen. ser canal de transformação e de cura para várias pessoas, Nämlich ein Kanal, um Leute zu transformieren. formar homens e mulheres dispostos a se entregar completamente para viver a plena vontade de Deus. Männer, also Frauen, zu bilden, um die Richtung des Gottes zu ebnen. Esse projeto nunca foi acadêmico, Das Projekt war nie in der akademischen Stile gedacht, mas principalmente espiritual. aber prinzipiell Beziehung ist spirituelle. Caminhamos em unidade com a igreja de Denn Mannheim, wir laufen zusammen mit der Gemeinde hier in Mannheim, crendo no que a palavra diz em Mateus 16 e 19. glauben, wie es im Wort Gottes geschrieben wird, in der Zeit Matthäus. Eu te darei as chaves do reino dos Ich gebe dir céus. symbolisch den Schlüssel des Himmels. E também na promessa registrada em Apocalipse 3 e 7. So wie es auch in anderen Versen
davon gesprochen wird. O que ele abre, ninguém pode fechar. Denn die Tür, die er öffnet, kann niemand schließen. Cremos que a igreja carrega essa autoridade espiritual aqui na terra. Ich bin mir sicher, dass die Gemeinde diese Last auf sich nehmen wird auf der Welt. Por isso, juntamos o Instituto com a igreja. Aufgrund dessen gründen wir dieses Institut hier in der Gemeinde. Para abrirmos esse curso de bacharel em teologia pentecostal livre. Diesen Bachelor zu eröffnen. Para que pudesse se tornar realidade. Damit dies zur Realität herauswuchs. E o nosso Deus usou muito o nosso professor e coordenador do curso, o presbítero Ebenezer Oliveira. Und Presbyter Neo hat sich dafür offenbart, daran teilzunehmen. Mestre em teologia. Er ist Master in der Thematik. Para que esse curso pudesse ser real, ser realidade aqui na igreja de Manhai. Damit dieser Kurs realisierbar wäre. Então, nosso professor Ebenezer deu um grande apoio com a sua dedicação, zelo, coordenou esse curso com excelência. Also, der Ebenezer hat dies mit voller Zuneigung eröffnet und ist hier auch anwesend hier in der Gemeinde. Também com grande apoio do nosso pastor Dionísio. Auch großen Applaus geht unseren Pastor Dionysius aus. Que é aquele que nos orienta. Welcher uns hier in der Gemeinde orientiert. Que ora por nós. Welches für uns betet. Queremos também agradecer os outros professores que fizeram parte, não puderam estar aqui, eles estão no Brasil. Wir möchten auch anderen Professoren danken, welche aber nicht hier anwesend sein können, sondern ihre Abwesenheit in Brasilien sind. Professor Marcos Monteiro. Der Professor Marcos Monteiro. Professor Alexandre Galvão. Der andere Professor. Que semearam conhecimento. Welche das Wissen haben. Experiência. Das Wissen. Fé. Das wir glauben. Na vida de cada aluno. Mit den jeweiligen Absolventen hier. Que o conhecimento adquirido seja sempre guiado pelo Espírito Santo. Möge dieses Wissen weiter fluieren im spirituellen Sinne. E que nós possamos seguir em frente. Und dass wir da vorne sehen können. E nunca desistir diante das dificuldades que vão aparecer. Und niemals absteigen werden, egal wie die Schwierigkeiten auf uns liegen werden. Mas que a palavra de Deus seja real. Aber dass das Wort Gottes real wird. No nosso coração. In unserem Herzen. E que o fogo do Espírito Santo de Deus und dass das Feuer des spirituellen Geistes queime em nosso coração, unser Herz erwärmen wird, para que possamos levar essa palavra dass wir das Wort mitnehmen können, aonde quer que for, egal wo es auch sein soll, que não abaixemos a nossa cabeça, dass wir unser Kopf nie nach unten richten mas que werden, possamos dizer que somente o Senhor, sondern deswegen sagen, der Herr, somente através de Jesus, der leidige Herr Jesus Christus, o homem é salvo derjenige, der uns rettet e vai entrar no céu. und zum Himmel gelangen wird. Eu gostaria de convidar todos os alunos para se colocarem de pé. Ich möchte nun die Absolventen, dass sie aufstehen. Nós agora vamos estar fazendo o juramento Denn jetzt findet nämlich die Verleihung statt. do curso bacharel em teologia pentecostal. Nämlich den akademischen Grades im Bachelor. Hebe die Hände. Diante de Deus e da igreja. Vor dem Herrn. Diante da igreja e da igreja. Assembleia de Deus em Manhai. Assembleia de Deus em Manhai. Eu assumo o compromisso de exercer o ministério teológico. Eu assumo o compromisso de exercer o ministério teológico. Com fidelidade às Sagradas Escrituras. Com fidelidade às Sagradas Escrituras. Reconhecendo a Bíblia como a palavra inspirada por Deus. Reconhecendo a Bíblia como a palavra inspirada por Deus. E regra de fé e prática. E regra de fé e prática. Prometo dedicar a minha vida ao estudo. Prometo dedicar a minha vida ao estudo. À pregação e ao ensino da palavra. À pregação e ao ensino da palavra. Servindo com amor e humildade. Servindo com amor e humildade. E temor ao Senhor. E temor ao Senhor. Buscando sempre direção do Espírito Santo. Buscando sempre direção do Espírito Santo. Em todas as minhas ações. Em todas as minhas ações. Comprometo-me a defender a sã doutrina. Comprometo-me a defender a sã doutrina.
a viver de maneira digna ao Evangelho de Cristo, A viver de maneira digna ao Evangelho de Cristo. a promover santidade, A promover santidade, unidade unidade e edificação da e igreja. edificação da igreja. Que Deus me conceda graça, Que Deus me conceda graça, sabedoria e perseverança sabedoria e perseverança para cumprir fielmente esse chamado. para cumprir fielmente esse chamado. Assim, Assim, prometo. eu prometo. Amém. Amém. Hier wurde nämlich der Eid der Absolventen ausgesprochen. Glória a Deus. Lob sei der Herr. Vamos, Lass uns nun neste momento, ouvir in diesem Moment o louvor pelos formados. den Lobpreis durch die Absolventen hören. Os formados vão louvar ao Senhor Denn die Absolventen werden für den Herrn singen e estão com a oportunidade. und sind jetzt dafür bereit. This
da mesa. Ich möchte nun Jakob Markus das Wort erheben, denn er wird nämlich die Verleihung des akademischen Grades ergeben für die Absolventen der Anwesenden. Convidamos para compor a mesa curso de formação em Teologia Pentecostal do Instituto Germany Brasil. Hier nämlich der Absolventenkurs des Bachelorstudienganges im Institut Brasil Germany mit dem Studiengang Theologie. Diretor do Instituto Brasil Germany, Pastor Dionísio Lopes. Der Direktor dieses Instituts, Pastor Dionísio Lopes. Diretora Pedagógica Elisama Lopes. Die pädagogische Direktorin, Missionarin Elisama Lopes. Coordenador e professor Presbítero Ebenezer Oliveira. Der Professor Presbítero Ebenezer Oliveira. Nesta ocasião, concedemos a oportunidade para a concessão de grau do pastor Dionísio Lopes. Jetzt wird der Pastor Dionísio Lopes sein Wort halten und zweiten Grad. Estarei agora fazendo a concessão de grau. Concessão de grau da turma de 2026. Der Pastor Dionísio erhebt jetzt das Wort zur Verleihung. Eu gostaria deste momento Ich möchte in diesem Moment de convidar todos os formandos para ficar de pé. alle Absolventen aufstehen. Eu estarei lendo essa concessão que se encontra neste momento para que nós venhamos meditar. Bacharel em Teologia Pentecostal. Es geht nämlich um den Bachelorstudiengang der Pfingsttheologie. Foi formado pelo Instituto Brasil Germany. Welcher gebildet worden ist für das Institut Brasil in Germany. Hoje celebramos não apenas a conclusão de curso, Heute zelebrieren wir nicht nur den Kurs, mas a confirmação de chamado. sondern dazu noch mit dem Wissen, dass jemand ruft, Vocês enfrentaram desafios, denn ihr seid hier anwesend. dedicaram horas ao estudo das Escrituras, Stundenlang am Lernen, buscaram entendimento, habt das Verständnis erlangt, cresceram na fé seid vom Glauben her gestärkt worden e perseveraram até aqui. und seid bis hierher habt es erreicht. Por terem cumprido todas as exigências acadêmicas e demonstrado Diesbezüglich demonstrieren wir hier, die Akademiker, compromisso com a palavra de Deus, dass sie das Versprechen dem Heiligen Wort auf sich nehmen. é com honra e alegria que lhes concedo o grau de bacharel em Teologia Pentecostal. Dass sie diesen Bachelorgrad auf sich nehmen, Que este título não seja apenas uma conquista intelectual, dass es nicht nur auf einen Titel definiert, mas marco espiritual em suas vidas. sondern eine Markierung in deinem spirituellen Leben. Que o fogo do Espírito Santo Denn das Feuer des spirituellen Geistes jamais se apague em seus corações. wird sich nicht in deinem Herzen erlischen. Que a palavra seja sempre a lâmpada para os seus pés. Möge das Wort nämlich immer der Wegebner sein für deine Füße. Que o amor por Cristo seja a motivação de cada sermão. Ich möchte
indem die Liebe Gottes deine Motivation sein und dich motivieren, den Einzelnen. de cada ensino e de cada serviço prestado. Für jede einzelne Stunde. Vão e cumpram o chamado. Lass nun uns zum Ruhe errufen, Sirvam com humildade. und dies in kompletter Menschlichkeit. Preguem com ousadia. Predigen das Wissen, Vivam com fidelidade. Glaube gestärkt. Declaro-os com alegria. Denn wir deklarieren dir diesbezüglich auch. Bacharéis em Teologia Pentecostal. Den Pfingsttheologie, den Bachelorstudiengang. Que Deus Möge Gott os abençoe uns segnen. poderosamente. Und das mit voller Überzeugung. E lembrem-se Und erinnert euch, que Deus, dass der Herr Ele sempre quer ser glorificado möchte immer im Mittelpunkt stehen. através do testemunho Mit dem Testament das suas vidas. in deinem Leben. Sejam fiéis a Deus, Seid treu zum Herrn. que Ele será fiel a vocês. Denn somit wird er auch diesbezüglich treu zu euch sein. Porque Deus não mente. Denn der Herr lügt nicht. Deus, Ele é fiel. Der Herr ist treu. Então, que Deus abençoe a cada um. Also möge Gott jeden Einzelnen hier segnen. Convidamos os formandos para receber a sua titularidade. Formando Douglas Guimarães. Und jetzt die Verleihung. Wir bitten Douglas nach vorne zu treten. Formando Thalita Guimarães. Absolventin Thalita Guimarães. Formando Virgínia Oliveira Brucken. Absolventin Virginia Oliveira Brücken. Formando Marli de Souza Moreira Lorken. Absolventin Marie de Souza Moreira Lorken. Formando Maria Raquel de Oliveira Knoll. Absolventin Maria Raquel de Oliveira Knoll. Formando Elisama Marinho de Oliveira Lopes. Absolventin Elisama Marinho de Oliveira Lopes. Nesta ocasião será estabelecido 2 minutos, uma oportunidade de agradecimento aos formandos, 2 minutos de agradecimento para cada formando. Die Dankbarkeit nochmal zu spezifizieren, wird jeder einzelne Absolvent 2 Minuten zur Dankbarkeit aussprechen. Palavra de agradecimento pelo formando Douglas. Beginnend mit dem Absolventen Douglas. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quis agradecer a igreja, o Brasil Gêmeo, por ter proporcionado esse
esse curso de bacharel em teologia. Ich möchte zu Beginn an die Gemeinde bedanken, diesen Kurs ins Institut beizutreten. Teologia Pentecostal, onde que a gente temos iniciado bem o curso, aprendendo bem da palavra de Deus, nos dá uma outra forma de ver o mundo de Deus, né? Welcher gut begann und uns auch Wissen zum heiligen Wort des Herrn gegeben hat. Então, que possamos crescer na fé, e eu vou deixar um versículo aqui de João 8,32, que se diz assim: conheceis a verdade vos libertará. Então, a gente já conhece a verdade, a gente sabe o caminho que a gente tem que tomar, e só isso que eu tenho que falar. Und uns die Wahrheit widerspiegelt. Formando Virgínia Oliveira Brucken. Jetzt die Absolventin Virginia Oliveira Brücken. Saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Frieden des Herrn, liebe Geschwister. Vou falar o que eu escrevi. Hoje, ao concluir esse curso de teologia, meu coração se enche de gratidão. Heute habe ich den Kurs abgeschlossen und ich bedanke mich in vollem Herzen. E as palavras que melhor expressam o que eu sinto são a de Maria. Und die schönsten Worte, die dies fluieren, sind diese Maria. A minha alma agradece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Meine Seele bedankt sich und ebnet weiter den heiligen Wort des Herrn. A teologia me ensinou mais do que conceito, doutrinas e histórias. Der Theologiekurs hat mich vieles gelehrt. Ela aprofundou minha fé, fortaleceu minhas convicções Entrintet sozusagen das Wort Gottes. e, acima de tudo, me aproximou mais ainda do coração de Deus. Und darüber hinaus hatte die Liebe des Herrn mehr in mich gezogen. Assim como Maria reconheceu que o Senhor fez grandes coisas, Wie die Maria diesbezüglich auch anerkannt hat, eu também reconheço grandes coisas que Ele fez por mim. erkenne ich dies nämlich auch. Denn große Dinge hat er nämlich Regie vernehmlich. E tudo que sou e tudo que ainda serei é para a glória dele. Und all jenes, was kommen wird, ist die Macht auf den heiligen Herrn zurückzuführen. Que este seja apenas o começo de uma jornada de serviço, Und diese Heilige wird nur der Beginn einer Ära sein, humildade e dedicação ao reino de Deus. dem heiligen Wort des Herrn. Estou aqui, usa-me como queres. Ich bin hier anwesend, nutze mich, wie du es dir Glória a Jesus. Formando Marli de Souza Moreira Loschken. Absolventin Marie de Souza Moreira Loschke. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Liebe Geschwister. Gostaria de deixar uma palavra para a nossa meditação e de agradecimento ao Senhor neste grande dia, porque é uma honra estar aqui. Eu mesmo não pensava que ia chegar até o fim, mas o Senhor deu muita força para a gente desde o começo desse curso, que a mentalidade da gente foi mudada através desse curso e a minha vida também foi transformada através desse curso. Um es kurz zu fassen, ich hätte nicht für möglich gehalten, hier am Ende dazustehen, aber der Herr hat mir nämlich das Wort geebnet, geleitet und mir die Kraft gegeben, hier da zu sein. E eu tenho muito a agradecer aos professores que esteve à frente desse curso, né? O professor Ebenezer também, que nos ensinou, sempre se esforçando para estar ali nos ensinando a palavra do Senhor. Und ich möchte an zweiter Stelle mich für die ganzen Professoren bedanken, welche uns das ganze Wort gelehrt haben und das Wissen uns übergeben. E é isso, eu tenho muito para agradecer ao Senhor Jesus neste dia e aos irmãos. Und ich möchte anschließend mich nur für die ganzen hier anwesenden Mitglieder bedanken. E eu gostaria de ler em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 10 até o 14. Se os irmãos quiserem acompanhar na sua Bíblia. Né? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com a alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte
que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Die Kurzfassung davon des Verses: Lass uns die Frucht des heiligen Herrn sein und so transformieren, wie Gott es für uns gerne möchte, und seinen Weg ebnen, denn dieser Weg ist der einzig wahre. Amém. Agradeço a oportunidade. Ich möchte diesen heiligen Moment bitten. Formando Thalita Guimarães. Absolventin Thalita Guimarães. Saúde e irmão para o Senhor. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui. Es ist für mich ein besonderer Moment, hier anwesend zu sein. Eu vou deixar um versículo, 2, 3. Salmos 33, 12. Ich möchte den Psalm einen Vers lesen. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Esse versículo fala muito no meu coração. A teologia acrescentou na minha vida um modo de pensar, porque quando se aproximamos... Zum Theologiekurs möchte ich mich einfach nur bedanken, denn dieser hat nämlich mein Herz transformiert, meine Denkweise als auch das Sprachliche formiert. Mudou meu modo de pensar, mudou a minha forma de agir. Meine Denkweise geändert, auch wie ich gewisse Sachen agiere. Mudou a minha forma de trabalhar, de ver o mundo. Hat meine Arbeitsweise geändert, die Sichtweise auf die Welt. De tratar as pessoas. Wie ich mich mit Menschen verhalte. De perceber algo espiritual que está rondando ao meu redor. Wie ich die Sichtweise sehe im spirituellen Sinne. Quando aprendemos sobre Deus, acredito que ficamos mais próximos de Deus. Wenn wir das nämlich erlangt haben, das Wissen, dann sehen wir, dass wir näher zu Gott uns rücken. E temos mais intimidade com Deus. Porque Deus, ele era o verbo, e o verbo é criação. A criação, ele criou tudo que tem, e ele sabe de todas as coisas. E ele sabe tudo o que acontece no nosso interior, e esse curso mudou a minha vida. Und ich möchte mich anschließend nochmals für den Kurs bedanken, welche eine neue Sichtweise auf das Ganze gegeben hat. Und ich bin sehr dankbar für euch alle, Professor, für den e Professor. obrigada por tudo, por essa oportunidade. Danke für diese. Formando Maria Raquel de Oliveira Knoll. Absolventin Maria Raquel de Oliveira Knoll. Hoje celebramos mais do que uma conclusão de um curso. Heute zelebrieren wir nicht nur die Abschlussfeier des Kurses. Celebramos o caminho para reconhecer a fidelidade de Deus. Wir zelebrieren nämlich den Weg, welchen die Absolventen gegangen sind. Ao longo dessa jornada. Hinsichtlich dieser gesamten Reise. Caminho feito não somente de livros abertos. Diese Reise nicht nur mit geöffneten Buches, mas também feito com os joelhos dobrados, lágrimas, questionamentos, dúvidas. Aber auch klar mit Fehlschlägen, mit sehr vielen trostlosen Tagen. O sentido da teologia enfatiza que teologia não é apenas falar sobre Deus, é aprender a ouvir a voz de Deus em meio às outras vozes. Das Sinnbild der Theologie ist nicht nur einfach das Wort aufzunehmen, sondern auch das Wort zu verwenden im Alltag. Aprender o seu estudo não existe só para inflar o ego. Es geht nicht nur darum, das Wort zu nehmen, mas para formar o coração. Sondern sein Herz zu formieren. Ensinar é ajudar o outro a pensar. Und den jeweiligen anderen zu erziehen. E quem ensina também aprende.
Und derjenige, der einen erzieht, lernt auch dabei. Porque aprende ouvindo e dialogando. Denn da steht nämlich ein Lernprozess zum Erlernen. É saber ensinar como quem ainda caminha e não como quem já chegou. Es geht nämlich darum, wie der Weg durchlaufen wurde und nicht, wer angekommen ist. Agradecemos a Deus que nos chamou antes mesmo de compreendermos plenamente a esse chamado. Ich bedanke mich sehr vom Heiligen Herrn für diesen Ruf, welcher vor dem ganzen Jahr stattgefunden hat. Para mim foi ótimo desafio para mais aprendizado. Denn es war wirklich was Optimales in meinem Leben. Eu sou grata aos diretores do curso, pastor Dionísio, justamente com a sua esposa, missionária Elisama. Ich bedanke mich sehr für den Direktor, Pastor Dionísio, und seine Frau. Aos professores Ebenezer, Alexandre, professor Marcos. Und für die ganzen Professoren Ebenezer, also die in Brasilien. Genau. Que nos desafiaram não só com perguntas, mas também com respostas. Welche uns nicht nur mit Fragen überliefert haben, sondern auch mit Antworten. Fomos moldados no caráter e não apenas no conteúdo. Und welche uns auch gebildet haben. E se chegamos até aqui, não foi apenas por esforço acadêmico. Und dass wir hier anwesend sind, liegt nicht nur aufgrund der Akademiker hier jetzt, mas pela graça daqueles que nos chamou. sondern für diejenigen, die uns gerufen haben. O curso não foi apenas intelectual, mas espiritual, pastoral e humano. Denn es geht hier thematisch auch um das Spirituelle. Houve desafios, leituras densas, métodos exegéticos, sistemas teológicos, línguas bíblicas. Über die biblische Sprache, über den theologischen Aspekt. Noites longas, crises de fé, amadurecimento. Also auch andere Aspekte wie beispielsweise Nächte des Lernens, als auch christlose Tage. Fomos perguntados, confrontados, corrigidos. Sie wurden konfrontiert, wurden überfragt. E hoje eu digo, não saímos do mesmo jeito que entramos. Und heute kann ich sagen, wir gehen nicht heraus, wie wir zu Beginn waren. A palavra nos lembra que o saber ele ensoberbece, mas o amor edifica. Denn das Wort lehrt uns, wie wir uns ändern, wie wir sind. Que nunca usemos a teologia para ferir, dividir ou nos exaltar, mas para servir, curar, reconciliar e dialogar. Denn durch das Wort haben wir nämlich erlangen können, wie wir das Wort nutzen, nämlich um es zu übergeben, um es zu teilen. Que o saber adquirido não nos conduza à exaltação pessoal, Um das nämlich zu extrahieren. mas ao amor que edifica e pratica, que testemunha. Es geht nämlich darum, um das jeweiligen hier Anwesenden zu übergeben. E ser grandes não como quem já chegou, mas como quem continua caminhando e confiando naquele que nos chamou. Der wichtigste Aspekt ist nämlich, darüber hinaus weiterzugehen. Que possamos honrar a formação que recebemos por meio de uma vida coerente com aquilo que aprendemos. Dass wir nämlich das, was wir erlangt haben, geben. Und bedanke mich. Agora chegou o momento de nós adorarmos a Deus. Nun ist der Zeitpunkt angelangt, in dem wir uns bedanken. Através dos nossos dízimos e oferta. Mit dem Bezug der Spenden. Porque o crente também adora a Deus. Denn die jeweilige Gebet através da sua cooperação na obra do Senhor. Zeigt auch seine Gemeinsamkeit für den Herrn. Como ensina a carta de 2 Coríntios, wie es in 2. Korinther verfasst wird, que o crente que contribui para a obra do Senhor, der jeweilige Gläubige, welcher seinen Teil abgibt zum Herrn, diante de Deus se torna um privilégio. Wird ein Privileg vor dem Heiligen Herrn. Contribuir com a obra do Senhor, nämlich vor dem Heiligen Herrn, é uma expressão de gratidão a Deus. Es ist eine Art Extraktion, sich zu bedanken. E diante de Deus, você é um cooperador da sua obra nesse aspecto que faz parte da igreja do Senhor. E a Bíblia diz que cada um contribua com alegria, conforme diz o seu próprio coração, diante do Senhor, para a sua honra e sua glória e louvor.
ihn zu ehren. Nós chamamos aqui para cantar o hino a irmã Thalita. Wir rufen hier die Schwester Thalita auf. E durante o louvor da irmã, welche hier singen wird, será a nossa adoração a Deus welche unsere Dankbarkeit com os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Für die Spenden für das Heilige Herrn. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor novamente. Vamos cantar um louvor bem conhecido e peço a igreja que me ajude. Nochmals möchte ich mich bedanken und über den Moment. Ich möchte mit der Gemeinde ein sehr bekanntes Lied singen. Os crentes se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é maior, seu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo.
Geschwister, jetzt werden wir nun weitermachen, das Wort Gottes zu hören. Neste momento, antes de convidar o presbítero, professor, teólogo Ebenezer, bevor die Ansprache des Professor Ebenezer stattfindet, eu quero ter o prazer de apresentar, que estão aqui pela primeira vez, estão aqui nos dando esse prazer de estar prestigiando essa formatura. möchte ich nämlich einen Augenblick für die Besucher hier. Está conosco Arthur Ebert. Arthur Ebert ist anwesend. Sergej Ebert. Andreas Ebert. Está conosco também Burser Gerhard. Ja? Burser Gerhard. Und Jürgen. Está aqui também a missionária Roseli, né? Roseli. E também que é evangélica, claro, está aqui. Tem Cleide Lima da Silva. Tá aí. Então vamos dar o bem-vindo, sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Sintam em casa, porque a casa não é minha, não é do pastor Dionísio, aqui é a casa do nosso Deus. Pertence a Ele. E por isso nós estamos aqui para ouvir a palavra dele. Tudo se resume em Jesus. Tudo que está se formando aqui é para um dia chegarmos na presença do Senhor Jesus. Nada é em vão do que nós fazemos para Deus. Nada é em vão. Um dia nós vamos colher os frutos. O melhor fruto é chegarmos na presença de Jesus. Porque é Ele que vai estar bem direcionado naquele grande dia. Nós estaremos sempre aprendendo com Deus. Nunca sabemos nada. Nunca podemos dizer eu sei tudo. Porque a própria palavra de Deus diz: os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus, nem os nossos caminhos. Tudo dele é maior. O pensamento dele é maior. O caminho dele é maior. E a gente tem que estar sempre humilde e dizendo: Senhor, me ensina. Todos os dias o poder do teu amor. Então, hoje nós estamos contemplando o amor de Deus. Então que Deus continue se revelando na sua igreja. Porque a palavra de Deus sempre é bem-vinda. Então vamos continuar ouvindo Deus falar? Eu quero convidar o teólogo, escritor, presbítero Ebenezer, que está nos dando a honra de estar aqui conosco. Tudo isso é Deus que faz. Glória a Deus. Queridos irmãos, é uma honra e grande alegria estar aqui convosco neste dia. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Senhores formandos, minhas congratulações. Pela minha experiência, eu sei o quanto foi difícil para vocês chegarem até aqui. Momentos que tiveram vontade de desistir.
abknicken möchte. Devido às dificuldades. Aus trivialen Gründen der Schwierigkeit. Todos os problemas que advêm quando também a gente faz e quer fazer a obra de Deus. All die Problematiken, welche auftreten, wenn wir für das Werk Gottes anwesend sein möchten. Sabendo que a dimensão espiritual, ela se torna adversária. Wissen, dass die dimensionale Sicht des Herrn sich nicht richtig wendet. Mas Deus foi grande na vida de vocês. Aber der Herr war groß in euch. Teve outros que desistiram. Es gibt so viele, die gesagt haben, nö, da mache ich nicht mehr mit. Não conseguiram. Und es nicht erlangt haben können. Mas vocês foram agraciados por Deus por chegar até. Aber ihr seid für den Herrn gesegnet. Glória a Jesus. Lobt sei der Herr. Senhores familiares, meu bem-vindo. Herzlich willkommen, Familie. Familiares dos formandos. Familie, welche sich hier gerade bildet. Vocês foram importantes também para eles. Denn ihr seid nämlich auch wichtig für den Herrn. Devido às dificuldades que eles tiveram, aufgrund von Problematiken, welche aufgetreten sind, precisaram de apoio. Bräuchten wir einen Schubser. Tanto marido como mulher, filhos, von dem Ehemann, der Frau, der Kinder. Todos vocês foram importantes para eles. Ihr alle seid wichtig für den Herrn. Então que Deus nos abençoe também pela paciência. Und wir Gott euch segnen auch für die Mut. Excelentíssima senhora diretora missionária Elisama Lopes. Auch für die Direktorin Missionária Lopes. E o excelentíssimo senhor co-diretor Pastor Dionísio Lopes. Einfach den Direktor Pastor Dionísio Lopes. Que Deus nos abençoe. Möge Gott euch segnen. Devo vos agradecer por todo o apoio e incentivo Ich möchte mich in jeglicher Art bedanken. Que foi dado para mim e foram muito importantes. Welches mir erlangt ist und es auch mit großer Wichtigkeit ist. Para que também esta obra fosse conduzida. Dass dieses Werk nämlich e que chegasse a este dia maravilhoso da formatura da primeira turma. Zum heutigen Tag verendet wird zum ersten Kurs der Absolventen. Então, que Deus abençoe o pastor Dionísio e a missionária Elisama Lopes. Möge Gott den Direktor Pastor Dionísio Lopes als auch die Missionarin Elisama Lopes segnen. Glória a Deus. Gelobt sei der Herr. Meus caros irmãos, eu gostaria Geliebte Geschwister, ich möchte nun de ler texto na palavra do Senhor. Ein Vers lesen. No livro de Tiago, no capítulo 5. Und zwar in Seite von Jakobus, Kapitel 5. Versículos do 7 ao 11. Beginnend mit dem Vers 7 und endet mit dem Vers 11. Diz o seguinte. So steht es geschrieben. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmão, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo-os ouvido da perseverança e da paciência de Jó. E vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. So steht es in der deutschen Sprache geschrieben. So seid nun geduldig, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist geduldig ihretwegen. So seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen. Seufzt nicht gegeneinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Nehmt die Propheten zum Vorbild im Leiden und in der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig,
die standhaft geblieben sind. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Queridos irmãos, a gente vemos que Tiago, wir sehen nämlich, Geschwister, dass Jakobus, ele nos chama para ser paciente até a vinda do Senhor. beziehungsweise dass Hiob uns symbolisiert, dass wir standhaft sein müssen bis zum Herrn. Ele nos lembra que a vinda do Senhor, erinnert uns, dass das Leben des Herrn, ela é preciosa. ist wichtig. E ele fala do lavrador que aguarda com paciência o precioso fruto. Er geht nämlich thematisch auf die Wachsamkeit auf. E ele fala das primeiras chuvas e das últimas. Er geht nämlich symbolisch auf die ersten, als auch die letzten Regentage auf. É o que é chamado na Bíblia de chuva temporã e acerose. Welche dies in der Bibel geschrieben wird. A chuva temporã é a chuva inicial. Dieser Regen ist nämlich der Regen des Beginnes. É a chuva que é para o plantio. Ist symbolisch, um etwas zu pflanzen. E a chuva seródia und andere Regen é para a colheita. Um die Wachstum zu erlangen. Observe que isso tudo está dentro do contexto da volta de Jesus. Welche mit Achtsamkeit auf die Symbolik des Jesus Christus hinzuführen ist. Esse é o período da igreja. Es ist nämlich die Periode der Kirche. E nós vemos que lá no dia do Pentecostes, und wir sehen schon da zu Beginn, a gente chega à conclusão que ali começa a chuva temporã. Dass dies symbolisch der Regen ist, welcher alles heranleitet. E está para acontecer a chuva seródia. Und es geht los bis zum allerletzten Regentropfen. A temporã, que é a inicial, es beginnt nämlich, ela nos trouxe uma grande unção de batismo e poder. Gibt uns nämlich die Kraft fortzuführen, para que a gente pudesse pregar o Evangelho, das Wort zu predigen e viver a vida com Deus, und unser Leben mit Gott zu ebnen. Mas a chuva seródia, aber die allerletzten Tropfen, ela é necessária para os últimos tempos, sind wichtig für die letzten Momente unseres Lebens. Visto que os próprios cientistas chegam à conclusão, denn diese umfassen sozusagen das Leben zusammen, que realmente estamos nos aproximando do fim, dass wir uns langsam dem Ende nähern. Os cientistas, eles observam e estudam os fenômenos que acontecem na política e na economia. Denn die Wissenschaftler beobachten und analysieren, was aktuell in der Wirtschaft passiert. E também os fenômenos que acontecem, os fenômenos naturais. Als auch was in den naturellen Phänomenen stattfindet. E eles fizeram relógio. Und sie haben gesehen, depois da Segunda Guerra Mundial, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, e esse relógio, ele não cultua o tempo de modo constante, automático. Dass die Uhr nicht weiter lief, wie sie normalerweise laufen sollte. Mas eles observam os fenômenos que vão acontecendo e ele vai mexendo no ponteiro para diminuindo o tempo do final do mundo. Aber sie beobachten nämlich die Aspekte, welche passieren können bis zum Ende der Welt. E é conhecido como o relógio do fim do mundo. Welche bekannt ist als die Uhr zum Ende der Welt. Porque o temor hoje, denn am heutigen Tag, é da Terceira Guerra Mundial. Kann es zum Dritten Weltkrieg kommen. Porque a Terceira Guerra Mundial vai vir não com bombas atômicas, mas agora com bombas nucleares. Denn dies wird nicht nur durch nukleare Bomben durchgeführt. Somente Estados Unidos, China e Rússia, sei es zum Beispiel die Großstaaten China, Russland, als auch die Vereinigten Staaten, as bombas nucleares que eles têm, die Nuklearbomben, welche sie besitzen, podem destruir a Terra. Kann die Erde zunichte machen. Então o caso é mais sério do que a gente imagina. Also es ist etwas viel Ernsteres, als wir das symbolisch uns anerkennen können.
Não é uma questão de discurso de pastor, nem de teólogo. Es geht hier nicht um einen Diskurs zwischen Theologen unter anderem. É porque nós estamos nos finais dos tempos. Denn dies symbolisiert nochmal, dass wir am Ende des Lebens angelangt sind. O profeta Daniel, Denn der Prophet Daniel, uns 500 anos antes de Jesus, 50 Jahre vor dem Tod Jesus, ele profetizou prophetisierte que no final dos tempos a ciência se multiplicará. dass die Wissenschaftler am Ende des Tages sich vervielfachen. É a ciência dos homens. Das sind nämlich die Wissenschaftler der Männer. E quando a ciência dos homens se multiplica, Und sobald sich diese multiplizieren, o homem ganha muito mais poder. haben die Menschen sozusagen mehr Können, mehr Kraft. Só que o homem, ele não tem equilíbrio. Aber der Mensch hat sozusagen keinen Anhaltspunkt. E todos nós somos autodestrutivos. Denn wir alle sind nämlich eben dieser Richtung. E Deus não vai permitir que os homens destruam a terra. Und diese werden nämlich leider die Erde zerstören. É por isso que está profetizado o final dos tempos. Weswegen hier thematisch auf den allerletzten Tag der Welt gelangen wird. E sobre esse relógio você pode pesquisar depois na internet, você vai ver que é real. Und du kannst später über die jeweilige Uhrzeit oder die jeweilige Uhr dich umforschen im Internet. Onde os cientistas, eles dizem agora que só falta 85 segundos para o final do mundo. Die Wissenschaftler prophetisieren nämlich oder sagen, dass es noch 800 Sekunden dauern wird bis zum allerletzten Tag des Herrn unter der Welt. De tempos em tempos, eles atualizam a proximidade desse final. Und von Zeitpunkt zu Zeitpunkt aktualisieren sie nämlich den allerletzten Zeitpunkt. A palavra do Senhor, Aber das Wort des Herrn, ainda no livro de Tiago que nós lemos, wie es auch in Jakobus geschrieben wird, nos exorta a sermos pacientes e a fortalecer o nosso coração. extrahiert nämlich, dass wir geduldig sein sollen. Está no versículo 8. Ist geschrieben in Vers 8. Pois a vinda do Senhor está próxima. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen. E no versículo 9, Als auch in Vers 9 geschrieben, ele diz assim: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, Geschwister, seufzt nicht gegeneinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. para não serdes julgados. Damit ihr nicht gerichtet werdet. Eis que o juiz está às portas. Und darum geht es nämlich symbolisch gesehen. Na realidade, ele está querendo nos ensinar In Wahrheit möchte er uns nämlich lehren, a ser fortes na fé, dass wir nämlich kräftig sein sollen im Glaube. porque a fé nos conduz ao céu. Denn die Stärke öffnet nämlich unseren Herzen noch den Himmel. Não é exatamente as nossas obras. Es ist nämlich nicht unsere Taten. Você pode fazer caridade. Du kannst mögliche Dinge ermöglichen. Você pode ser uma boa pessoa. Du kannst eine gute Person sein. Mas você ainda falha. Aber es fehlt noch was. Porque todos nós e eu também falho. Denn wir alle machen Fehler, so auch ich. Então as minhas obras e as tuas Also deine Tätigkeiten, also auch meine, nunca vai me levar e nunca vai te levar aos céus. kann uns niemals zum Himmel bringen. O que pode salvar a tua alma Denn wer deine Seele retten kann, é a fé em Jesus Cristo. ist der Glaube in Jesus Christus. Jesus é o maior poder que foi dado ao homem. Denn Jesus ist das Stärkste, was jedem Menschen erfahren wird. Porque Deus o fez perfeito. Denn er erlangt die Perfektion. O homem era perfeito, mas ele decidiu pelo livre-arbítrio pecar. Denn der Mann war zu Beginn perfekt, aber er entschied sich den Weg der Sünde. E quando ele peca, ele perde o poder da salvação. Und weil er sündigt, verliert er nämlich die Kraft des Herrn. Mas a graça de Deus foi tão grande Aber die Barmherzigkeit Gottes ist so gigantisch, que ele envia Jesus à terra, dass er Jesus auf die Welt geschickt hat. não para condenar o mundo, Nicht um die Welt runterzulegen, não para destruir você, nicht um diese zu destruieren, mas a graça dele aber die Barmherzigkeit seines é para te dar a oportunidade ist, um dir den Moment zu geben, de você se reencontrar e se reconciliar com Deus.
dich zu formen, Jesus zu sehen. É a reconciliação com Deus. Es ist nämlich die Umformung des Gottes, que nos leva novamente à salvação. welcher uns die Rettung bringen wird. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, diz a palavra de Deus. Denn der Herr ist geht in uns den einzigen Weg der Richtigkeit auf. Então temos que andar pela fé. Weswegen wir mittels Glaube laufen sollen. É a fé que faz você vencer as tuas próprias fraquezas. Denn es ist der Glaube, welcher auch deine stärksten Schwächen zunichte macht. O seu pior inimigo Denn dein schlimmster Feind não é o ladrão. ist nicht der Räuber. Não é aqueles que se põem como teus adversários. Es sind nicht diejenigen, die sich freundlich dir gegenüberstellen. Oder Teu maior inimigo também não é o diabo. es ist auch nicht der Teufel selber, höchstpersönlich. O meu e o teu maior inimigo é a nossa carne mesmo. Denn dein schlimmster Feind ist dein eigenes Fleisch. Nós temos que lutar contra nós mesmos. Denn wir müssen uns gegen uns selber konfrontieren, para nós não sermos pior do que somos. dass wir nicht schlechter werden, wie wir es eigentlich sind. Porque nenhum de nós conseguimos a perfeição. Denn nicht einer von uns erlangt nämlich die Perfektion. Então é pela fé. Also geht mit dem Glauben. Tiago 5 e 17 diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E o 18 diz: E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. So steht es geschrieben in Kapitel 5, Vers 17. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es sollte nicht regnen. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht auf der Erde. Und er betete wieder, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Früchte hervor. Nós vemos que o profeta Elias foi dos grandes homens da Bíblia. Wir sehen nämlich, dass hier thematisch der Prophet einer der größten in der Bibel war. Homem grandemente usado por Deus. Welcher vom Heiligen Herrn genutzt wurde. Mas o grande poder dele estava na fé. Aber seine größte Waffe war nämlich sein Glaube. Você pode pensar, eu não consigo ter essa fé em Deus. Du kannst es jetzt üben und sagen, ich habe nicht so einen großen Glauben an den Herrn. Quem sabe, talvez, teve pessoas que nasceram para isso. Wer weiß, was gibt es jeweilige Menschen, die dafür geboren sind. Mas na realidade, a fé, ela é trabalhada. Aber in Wahrheit definiert der Glaube nämlich die Arbeit auch. A fé não nasce do intelecto. Denn der Glaube wächst nicht in der Geburt hinein. A fé nasce do coração, é da vontade. Denn der Glaube wächst nämlich mit der Motivation hinein. Quando eu quero crer, wenn ich etwas erlangen möchte, eu leio a palavra. Lese ich das Wort. E falo com Deus de acordo com a palavra. Und spreche gleichzeitig mit dem Herrn. E você tem todo o direito. Und du hast jedes Recht, de falar com Deus de acordo com a palavra. Mit dem Herrn hinsichtlich des Wortes der Bibel zu sprechen. E se você fala com todo o seu coração, wenn du mit dem vollen Herzen sprichst, pode ter certeza que Deus, de uma forma ou de outra, Deus vai te responder. Kannst du dir sicher sein, dass Gott in irgendeiner Art und Weise dir eine Antwort übergeben wird? Se Deus não te responder, wenn Gott nicht antwortet, se você falou com sinceridade, wenn du mit wirklicher Motivation und Ernsthaftigkeit da reingestiegen bist, então Deus não existe. dann existiert Gott. Eu nasci já no Evangelho. Ich bin schon mit dem Evangelium geboren worden. Mas eu não sou crente porque meus pais eram crentes. Aber ich bin nicht gläubig aufgrund der Tatsache, dass meine Eltern gläubig sind. Chegou uma certa fase da minha vida. Es gab nämlich eine richtige Phase dafür. Em que eu fiz prova de Deus, se realmente ele existia. In welchem ich geprüft habe, ob seine Existenz der Wahrheit entspreche. Eu era muito novo, era adolescente. Ich war noch jung, ich war wie gesagt jugendlich. Mas eu fiz com muita sinceridade. Aber ich habe es in wirklicher Ernsthaftigkeit nicht angegangen. Porque eu disse a ele, denn ich sagte zu ihm, que se ele não existisse, não adiantava eu
seguir os meus pais. Denn wenn er nicht existiert, dann ist es komplett sinnlos, meinen Eltern zur Folge zu leisten. E religião nenhuma salva. Denn nicht eine Religion weiß. O que salva é Jesus. Denn nicht die Religion rettet, der rettet ist der heilige Herr. A religião pode nos ajudar, Denn die Religion kann uns helfen, mas ela não salva. aber sie rettet nicht. E eu fiz um negócio com Deus. Und ich habe was bewältigt mit dem Herrn. Eu pedi para ele provar. Ich bat ihn zu prüfen. Eu pedi para aparecer dinheiro na minha conta. Ich bat ihn, dass er mir Geld transferieren will auf mein Konto. E não era muito dinheiro. Und es war nicht wirklich viel Geld. Não era para eu enricar. Es war nicht irgendwie so wohl, um reich zu werden. Era para ele me provar o poder dele. Es geht einfach nur thematisch darum, um sein Dasein zu verwirklichen. E Deus fez. Und Gott hat es. Glória a Jesus. Gelobt sei der Herr. Essa foi uma segunda ou terceira prova. Das war nämlich die zweite, also die dritte Quando eu já estava trabalhando, já tinha uns 19 anos. In welchem Gott gewerkelt hat, da war ich wie gesagt 18, 19 Jahre alt, vom Spektrum. Mas esse milagre, ele ficou gravado em minha mente. Aber dieses Wunder hat sich eingepflanzt in meinem Hirn. Mas antes, ele tinha curado de uma dor. Aber schon davor hat er mich gerettet. Porque eu queria ter certeza que a palavra, ela funciona. Denn ich möchte nämlich prüfen, ob das Wort wirklich Funktionalität aufwies. A palavra de Deus nunca vai funcionar para você. Denn das Wort Gottes wird niemals funktionieren. Se você não quiser usá-la com sinceridade. Wenn du dies nicht nutzen möchtest mit kompletter Ernsthaftigkeit. Mas até os crentes que vêm todo dia para a igreja. Aber auch die Gläubige, die jeden Tag hier anwesend sind. Se eles não usam com sinceridade, wenn sie das nicht nutzen mit kompletter Ernsthaftigkeit, não funciona para eles. Für die wird es auch nicht zur Funktionalität aufhängen. Eles são só religiosos. Sie sind nur Gläubige, mas eles não são filhos de Deus. Aber sie sind nicht die Kinder Gottes. O Filho de Deus nasce através da fé e da palavra. E quando Deus assume alguém, elege como filho, é porque esse entregou a vida de verdade para ele. E quando a gente faz isso, Deus de forma nenhuma vai decepcionar você. A vida ela sempre é dura. E sempre nós temos que aprender com ela. E Deus nos ensina através da vida. Mesmo sem você ser crente, Deus tem ensinado você também. Porque Ele ama você tanto quanto Ele ama a mim. Eu vivo para o Evangelho. Eu vivo para Deus. Talvez você não fez isso ainda. Mas mesmo assim, Deus ama você o mesmo tanto que Ele ama a mim. Mas quando eu me decido para Ele, aí Ele me liberta do pecado. Glória a Deus. Ele me liberta de mim mesmo. Porque eu entrego o meu eu a Ele. E agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é nesta fé que a gente segue firme. E você vence todas as dificuldades da vida. E mesmo você sendo falho, Ele perdoa todos os teus pecados, porque se decidiu ir a Ele. Deus não deve nada a nós. É nós que devemos a Ele. Não é Deus que precisa de você. É você que precisa dele. E
E Ele quer salvar a tua vida. Und möchte nämlich die Rettung des Lebens sein. Glória a Jesus. Lob sei der Herr. Se tem alguém que deseja aceitar a Jesus, Wenn hier jemanden bitte ihn akzeptieren möchte, quiser, pode levantar a sua mão e nós vamos orar por você. können wir ihren Arm ausstrecken und wir werden für dich beten. Você vai ver que Jesus é verdadeiro. Du wirst nämlich sehen können, dass Gott wahr ist. Ele vai provar a você que Ele existe. Denn wird prüfen, Porque nós não estaríamos aqui se a gente não tivesse essa graça. Denn wir wären nicht anwesend, wenn wir die Dankbarkeit nicht gespürt haben. Ninguém consegue enganar outro por muito tempo. Denn niemanden kann den anderen überführen. Mesmo com a lavagem cerebral. Auch mit dem Wissen. Mas alguém vai chegar um momento que vai entender que aquilo não é a verdade. Aber es wird jemand kommen und sagen wird, dass das hier doch nicht der Wahrheit entsprechen. Mas quem se decide para Deus com toda sinceridade, Aber wenn jemand kommt mit kompletter Ernsthaftigkeit, ele vê a certeza dos fatos da realidade. kann sich sicher sein, dass dies der Wahrheit entspreche. Que Deus é bom e Ele é amor. Dass Gott die Liebe symbolisiert. Alguém que aceitou Jesus? Gibt es jemanden, der Gott akzeptieren möchte? Amém? Amen. Se não tem, Deus que te abençoe. Möge Gott euch segnen. Que te dê mais oportunidade. Dass ich mehrere Momente haben werde. Para que você possa se encontrar com Ele. Dass du mit ihm dich treffen kannst. Não se esqueça de falar com Ele. Vergiss niemals, sich mit ihm zu kommunizieren. Fale com toda a sua fé, toda a sua força. Spreche mit deiner gesamten Kraft, mit deiner gesamten Treue, que você pode ter. Die du haben wirst. Ele vai considerar você. Wird dich hören. Porque Ele te ama. Denn liebt dich. Ele é teu Criador. Denn ist dein Erschaffer. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Möge Gott euch segnen. Glória a Deus. Vamos parar. Antes de nós encerrarmos com a oração final. Geschwister, bevor wir nun zum Ende gelangen, nós temos aqui duas alianças, quer dizer, três alianças. Os irmãos lembraram, né? Reconhecendo este momento. E nós vamos orar. Né? Nós vamos comprar o anel de formatura. Haben wir nämlich 3 Ringe zum O anel de besten formatura. E cada um mais bonito que o outro. Eine ist schöner als der Então andere. aqui tem um anel que é do irmão Douglas com a sua esposa Thalita. Hier ist ein Ring, welcher für Douglas, also für die Thalita, gedacht ist. Mas antes de orarmos, Bevor wir você vai colocar o anel na sua esposa. legst du den Ring über den Finger deiner Frau E a sua esposa vai colocar no seu. und deine Frau nun über den Finger. Vocês podem ficar aqui do lado. Und wir nehmen zur Seite. E eu quero convidar a irmã Virgínia também. Ich möchte die Schwester Virginia beten. A irmã Virgínia. E o seu filho vai colocar o anel. Und dein Sohn wird den Ring. Pode ficar aqui, irmã Virgínia. E ela está muito emocionada. Ela está Sie ist sehr feliz. emotional aufgebracht. E aqui está o anel da irmã. Und hier ist der Ring. Coloca o dedo da sua mãe. Olha que bom, o filho colocou o dedo da mãe. Então está aqui, para nós é um motivo de alegria. Eu convido a igreja para ficar de pé, vamos fazer uma oração sobre a vida deles, sobre a vida de cada um dos formandos que estão aqui. Über das Leben der 3 Anwesenden, also die Akademiker hier. Eu nunca esqueço Und vergiss niemals deste momento. diesen ganzen Moment. O certificado não fala. Das Zertifikat spricht nicht. Você pode colocar um certificado, Aber du kannst das Zertifikat olhar para ele bringen und drauf schauen e entender und das Verständnis haben, que é uma lembrança dass es eine Erinnerung ist. do compromisso que vocês fizeram com Deus. Das Versprechen, was du mit Gott gegeben hast. Que nada venha querer tirar esta visão do pensamento de vocês. Dass dir niemand diese Vision entnehmen wird. Porque é Deus que dá a unção. Das ist Gott, der nämlich das gegeben wird. É Deus que coloca alegria. Das ist der Herr, der nämlich diese Mas como foi pregado neste momento pelo pastor, pelo presbítero Ebenezer Teólogo. Wie es auch gepredigt wurde von Presbytero Ebenezer. A fé é uma arma preciosa. Denn der Glaube ist die wichtigste Rüstung. E a fé Der Glaube é um firme fundamento.
ist das Fundament des Ganzen. Porque é algo muito, que vai muito além. Er leitet uns nämlich. E com certeza Deus quer usar vocês. Ich bin mir sicher, dass Gott euch através da sua palavra, nutzen möchte in Form seines Wortes, para levar essa fé das Wort zu ebnen. que procede todo o entendimento. Für jeden einzelnen Moment. Talvez alguém vai chegar e não vai querer ouvir. Es kann sein, dass ihr bekommt und sagen werdet, ich möchte Talvez alguém vai olhar para você e não vão dar credibilidade. Es kann sein, dass jemand euch angucken wird mit kompletter Ignoranz. Mas a fé, aber der Glaube, a graça de Deus, und die Barmherzigkeit Gottes nos basta. Kräftigt uns. E essa palavra, das Wort, ela nunca volta vazia. Wird niemals leer sein. Então que vocês permaneçam. Also bleibt eben. Crendo. Glaubt. Que tudo tem uma finalidade de Deus. Dass alles ein Ende haben wird. Por isso vocês estão aqui. Deswegen ihr hier anwesend seid. E se não fosse o amor de Deus, wenn es nicht die Liebe Gottes ist, vocês não teriam passado 2 anos würdet ihr niemals 2 Jahre hier schaffen, para chegar neste momento, diesen Tag hier zu sein, nesta data. in diesem Datum. E talvez muitos ficam falando e comentando: para que isso? Es wird Kommentare Para que fazer teologia? Welches Ganze hier Para que se dedicar tanto? hinterfragen? Für was Basta ist das? aceitar Jesus e pronto. Akzeptiert doch Jesus und fertig. Mas vejam quantos erros existem aí neste mundo. Aber schau, wie viele Fehler es gibt auf dieser Welt. E é bíblico. Das ist biblisch. Erramos Machen Fehler. por não conhecer as Escrituras. Weil wir das ist nicht Não so. só errar, Das ist nicht nur ein Fehler, mas por não viver. aber es ist das Leben. E a teologia traz esse Und der conhecimento. Theologiekurs gibt uns nämlich das Wissen Logia, und erblickt uns. estudo, Wir studieren dadurch. teó, Deus, conhecimento de saber quem é Deus realmente na nossa vida. Das Wissen, sondern wer Gott in unserem Leben ist. Muitos não conhecem Viele wissen das gar nicht. e nem se interessam de viver a palavra. Und zeigen kaum Interesse darüber. Mas preguem a palavra. Aber predigt das Wort. Entrega o que Jesus colocou, o que Deus colocou no coração de vocês. Überbringt das Wort, was Jesus in eurem Herzen Ganhe o mundo para Jesus. Gewinne die Welt für Jesus Christus. É uma luta. Es wird schwer sein. Mas nós temos que confrontar. Aber wir müssen uns darin konfrontieren. Confrontar com este mundo. Wir müssen uns mit der Welt konfrontieren. Pode chamar de louco. Jemand kann nicht von dir rückhalten. Pode chamar de fanáticos. Dich fanatisch halten. Pode dizer que Deus não é na sua vida. Kann sagen, dass Gott nicht in deinem Leben Mas ist. quem tem experiência com Deus, Aber wer das Wissen erlangt hat, sente a sua palavra arder no seu coração. spürt seine E não olha para um lado nem para o outro. schaut nicht nach rechts, noch nach links, Obedece a palavra do Senhor. sondern bedankt sich was Wort. Porque Deus ele é perfeito. Gott ist die Perfektion. Deus não mente. Gott lügt nicht. Então que as mãos de vocês Also mögen eure Hände seja a presença de Deus. Präsenz Gottes, No falar de vocês mögen eure Sprache seja a presença de Deus. Präsenz Gottes symbolisieren. Ore. Betet. A oração é uma arma poderosa. Denn das Gebet ist Nunca eine deixe wichtige de Sache. orar. Hört nie auf zu beten. Porque quem dobra seu joelho Denn wer sich dagegen möchte, tem intimidade com Deus. ist intim zum Herrn. Nunca deixe de ler a Bíblia. Hört nie auf zu lesen. Leiam a Bíblia. Lest die Bibel. Porque Deus sempre vai estar falando conosco. Gott wird immer mit euch sprechen. E o meu desejo Und mein é que Wunsch Deus levante ensinadores, pessoas capacitadas ist es, Ganzen Leute aufstehen, para ganharmos almas para Jesus. mehr Seelen für den Herrn zu erlangen. Deus é Deus de mistério. Denn Gott ist der Gerechtigste. Da onde a gente menos espera Und was wir gar nicht erwarten, é onde Deus diz: eu conheço o coração. Gott sagt, ich kenne das Herz. Eu conheço aqueles que vão ouvir a minha palavra e vai Ich obedecer. kenne diejenigen, welche mein Wort Aleluia. Eu conheço aqueles que eu vou usar pelo poder do meu nome. welche ich nutzen Aleluia, kann. glória a Eu vou dar Deus. agora autoridade para que a minha palavra seja realmente fluída nos Glória, testes. aleluia, Jesus. Porque ser guerreiro é permanecer até o fim. Ist nämlich dafür symbolisch da zu sein. Ser guerreiro é te reconhecer. e Aleluia, dizer, Jesus. Jesus me salvou primeiro. Gott hat mich zuerst gerettet. Jesus me transformou primeiro. Glória a Deus. Jesus me fez entender o seu Oh, amor. aleluia. Jesus fez a sua palavra arder no meu coração. Wirkte das Wort E eu in meinem quero Herzen. honrar Und ich möchte Dankbarkeit o que Jesus fez na minha vida. und ihnen, was Gott in mein Eu Leben quero verlangt hat. passar essa Ich experiência möchte diese Erfahrung através da minha fé. in meinem Glauben Então teilen. permaneçam, Also bleibe da. porque no final de tudo Denn am Finale des Tages é alcançar o céu. ist im Himmel
E Jesus nos chamar para a sua presença. Und Jesus wird uns rufen. E você dizer assim, Und du wirst auch sprechen. valeu a pena. Es hat sich gelohnt. Isso é ganhar almas para Jesus. So erlangen wir Seelen für den Herrn. Isso é ter a certeza que Jesus faz. Zu wissen, das ist das, was Gott erlangt. Coisa simples, Das ist simpel. que lá no céu Das ist im Himmel. está sendo um tesouro. Kannst du Tem stattfinden. muitos correndo atrás aí de tesouro. Viele rennen dahin. Mas lá no céu Aber dort im Himmel é para quem tem um verdadeiro amor. sind diejenigen, welche die wahrhafte Liebe haben werden. E Jesus já está no coração de vocês. Und Jesus ist schon in eurem Herzen Amém? eingepflanzt. Então vamos finalizar Also lass uns zum Finale kommen. agradecendo a Deus, Lass uns nun bedanken, orando beten e dizendo, Senhor, und sagen, Herr, eu vou marcar essa data, ich markiere dieses Datum. porque foi tu que fizeste. Das hast du als welche dieser E Schrift. honre o que Deus está entregando. Porque vocês são futuros teólogos Denn es sind die zukünftigen para Theologen, ganhar outros. andere zu gewinnen E diga, olha, valeu a pena. und zu sagen, es hat sich Valeu a gelohnt. pena. Es hat sich gelohnt. Então vamos ganhar outros para Jesus. Also lass nur andere für den Herrn E aqueles que gewinnen. acham que teologia Für die, die denken, não é Theologie importante, ist nicht wichtig, estão muito enganados. sind wirklich nein. Agora tem que saber qual é a teologia. Aber es ist wichtig zu wissen, Tem welche muitas Theologie. teologias por aí, Es gibt sehr viele triviale Theologiekurse, mas estão ensinando heresias. aber die welche andere Wege Não lernen, ensinam a santidade de Deus. welche aber nicht wirklich die Gott lernen, Tira até o Espírito Santo do meio. welche sogar den spirituellen Geist vom Mittelpunkt trennen. Mas Deus Pai, Aber der Heilige Deus Vater, Filho, Deus Espírito Santo, Ele é um só. ist nur einer. E Ele está aqui bem presente no meio de Er ist im nós. Singular hier anwesend. Só tem um Deus. Es gibt nur einen Herr. Aleluia. E para conhecer Ele, Ihn zu kennen, tem que ter fé. braucht es den Glauben. Tem que ter intimidade com Ele. Braucht es die Intimität mit ihm. Busque Besuche ihn also. que Ele se revela. Er wird dich offenbaren. Feche seus olhos Schließe deine Augen e oremos a Deus. und lass uns nun beten. E sinta a presença dEle agora. Spüre seine Präsenz, Porque Ele está nos despedindo denn er ruft an uns com o poder da Sua palavra. mit seinem heiligen Wort. Deus soberano, Deus eterno. Gelobter Vater, Queremos te apresentar, Senhor, este trabalho tão lindo. wir möchten dieses Werk hier Glorificando o Teu nome sobre cada vida, cada coração dos formandos. dein Werk hier zu bedanken. E todos que estão aqui presentes Für die, die hier präsent sind, sejam edificados pelo poder da Tua palavra. dass sie das Wissen erlangen zu deinem Wort. Continue abençoando, Senhor, a Tua igreja. Segne kontinuierlich die Nos Gemeinde, dando a Tua palavra. dass wir dein Wort aufnehmen. A palavra que liberta. Das Wort, welches A öffnet, palavra que transforma. welches einen transformiert, A palavra que edifica. welches beständig bleibt, A palavra que tem todo o poder. welches die Kraft besitzt. E Tu és a palavra. Und du bist das Wort. Permaneça com a Tua igreja. Bleib bei uns, Vater. Permaneça na vida de cada um. Bleib bei jedem Einzelnen, Vater. Eu quero neste momento, Pai, Und ich möchte in diesem Moment dirigir minhas mãos meine Hände sobre a vida de cada um, zu jedem Einzelnen, Vater. abençoando no Teu nome. Segne, Abençoando no Teu nome. segne in deinem Namen, Vater. Abençoando no Teu nome. Segne in deinem Namen. Abençoando no Teu nome. Segne, Vater, in deinem Namen. Abençoando no Teu nome. Segne in deinem Namen. Abençoando no Teu nome. Que o Teu nome continue sendo glorificado, revestido com as Tuas armaduras, dando crescimento na Tua igreja e na Tua obra. Pessoas capacitadas pelo Teu Espírito Santo, com a autoridade do Teu Espírito Santo. Eu ministro agora sobre a Tua igreja. A autoridade vai levantando cefeiros na Tua obra. Vai levantando com a autoridade pelo Teu Espírito Santo. Mulheres, homens, crianças, pelo poder do Teu Evangelho, derrama a Tua unção sobre a Tua igreja. Neste primeiro formante de 2016, cada um que estão aqui, Senhor, que não seja, Senhor, Deus, mas que vá haver crescimento no instituto do qual Tu levantaste, Brasil, Germany, na Tua presença, a igreja que foi levantada e erguida pelo poder do nome de Jesus, que tem a marca do sangue de Jesus, vai levantando mulheres, homens, vai levantando, Senhor, capacitados, amadurecidos pelo poder da Tua palavra, sem mistura,
sem mistura. Aleluia. Vai operando, Espírito Santo. Vai operando e trazendo vidas para a glória do teu nome. Profetas, cheio da tua palavra, porque tu és Deus que faz maravilhas, tu não mente. E hoje estamos aqui, Senhor, glorificando, aleluia, porque és tu quem faz, e é o teu nome que é glorificado, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu antes de terminar, que eu vou para a travessa apostólica, eu quero apresentar o livro do presbítero Ebenezer. Bevor ich zum Ende gehe, möchte ich doch das Buch von Presbítero Ebenezer vorstellen. Como ativar o poder da espiritualidade e do avivamento. Welche den Titel darauf vorgeht, wie man. Ele não trouxe muitos livros, viu? Não precisa brigar não, mas eu estou logo dizendo que tem poucos livros, mas os que quiserem, cheguem na presença do presbítero, custa 10 euros, né? Abençoe o ministério do presbítero. Es geht nämlich thematisch darum, wie man seinen Geist aktiviert. Der Presbítero Ebenezer hat es hier hergebracht. Der Kostenpunkt liege bei 10 Euro. Muito rico de conhecimento. Das ist wirklich lohnenswert. Tudo baseado na palavra. Das basiert auf den Herrn. Então, tudo que você vai ler aqui tem respaldo bíblico. É meu outro irmão. Então, quem tiver interesse de ter esse livro, procure-o. Porque poucos mais, ele não pode trazer muito livro. Mas eu creio que ele vai voltar sem nenhum, porque Deus vai abençoar o seu ministério e você vai ser abençoado através da palavra. Então, está aí o livro para quem desejar, do escritor Ebenezer Oliveira. Nós oramos pelos formandos, cada um que estão aqui, oramos apresentando a Deus neste encerramento. Nós vamos fazer só um agradecimento a Deus, viu? Então, domingo nós vamos estar aqui no culto de casais, não é isso? Onde o presbítero teólogo Ebenezer vai estar trazendo aqui algo muito importante para os casais, que vai ser uma bênção. Não falte, convide alguém, aqueles que estão desejando casar, aqueles que já são casados, que estão vivendo em família, e nós vamos ter um estudo aqui maravilhoso para casar. E quem já é casado pode ter certeza que você vai sair daqui muito edificado. Então, domingo vai ser esse encontro de casais, para a glória de Deus. Nós vamos estar aqui ministrando, vai ser uma bênção, viu? Vai ser muito edificante, e eu coloco isso de uma forma bem bíblica, viu? Através dessa graça que Deus está nos concedendo. Não percam, porque é uma oportunidade muito abençoada de Deus. Então, domingo nós estaremos aqui. E no sábado nós estamos com esse propósito do círculo de oração. Irmão, não percam esse propósito, que vai ser até o dia da festividade. A festividade será no dia 29 de março. Esse propósito com Deus é para que Deus continue abrindo as portas. Desculpa. Also, um mathematisch einzugehen, nächste Woche Sonntag findet nämlich der Gottesdienst für die ganzen Verlobten, also Verheirateten statt, welche hier thematisch auf die Bibel eingehen werden, als auch am 29. März das 20-jährige Jubiläum des Gebeteskreises stattfinden wird. O tema do propósito é portas abertas. Es thematisiert nämlich die geöffneten Türen. Repreendendo todo impedimento. Das soll sich anstechen trennen. Impedimento do qual muitas das vezes quer fechar a nossa visão espiritual. Dass sehr viele Zwecke sozusagen unsere Sicht trennen wollen. E existem muitas portas. Es gibt sehr viele Türen. Mas tem gente que está fechando porta. Aber es gibt Leute, die die Türe schließen. Mas nesse propósito, Deus vai abrir porta de visão espiritual. Deus vai entrar com visão espiritual na vida de muitos. Porque Deus tem falado. Que Ele vai abrir, Ele vai ter encontro com muitos que estão com a visão espiritual fechada. Tem muitas portas que o Senhor quer permanecer abertas. O que é que Jesus diz na sua palavra? Que Ele é a porta. E a porta já está aberta. Porque Jesus, Ele é a porta.
Gott ist die Tür. E nesse propósito, Und in der Gegenwart nós vamos repreender em nome de Jesus. werden wir uns antrennen. Porque a igreja do Senhor Jesus ela é abençoada. Denn die Kirche hier ist gesegnet. Participe desse propósito. Sei hier anwesend. Um círculo de oração. Im Gebetskreis. Porque nós vamos, Denn wir werden em nome de im Jesus, Namen Jesus estar pedindo a Deus die Richtung Gottes que continue com a porta aberta. mit geöffneter Tür Na vida durchlaufen. profissional de alguém, Richte zu jedem anderen, na vida emocional de alguém. zu der emotionalen Sicht des jeweiligen einen hier. Aonde o inimigo diz que está tudo acabado, ele vai abrir essa porta e dizer, não tem nada acabado, porque Jesus ele abriu a porta. Auch wenn es heißt, dass alles als unmöglich scheinen sollte, es ist nicht das Ende des Tages. Deus vai fazer coisas grandes e Und maravilhosas. Gott wird wirklich gigantisch Sábado schaffen. esteja aqui no círculo de Am oração, Samstag hier anwesend. participando Seid hier anwesend. dessa porta, Und partizipiert hier o auch. qual é Jesus. A porta já está aberta. Die Tür schon geöffnet. A igreja já está de porta aberta, te Die convidando. Tür ist schon Venha, geöffnet. Komm her. venha, Komm. venha. E Jesus está aqui te esperando. Und Gott wartet auf dich. Que a fé Und der Glaube nos garante a vitória. em Jesus. garantiert uns das Leben mit dem Herrn. Amém? Amen. Então vamos orar e agradecer a Lasst Deus. uns nun beten, die Dankbarkeit auszusprechen. Deus maravilhoso. Lob dem Herrn. Queremos te agradecer, Ich möchte Senhor, nur danken, Vater. por tudo que tu tens entregue à tua igreja. All dies, was du erschaffen hast. Te agradecer por este dia. Wir danken uns für den Tag. Leva cada um em paz. Bringe jeden zum Frieden. Uma semana abençoada em nome de Sage eine Jesus. gesegnete Woche in Namen. Abençoe a tua igreja. Segne deine Gemeinde, Herr. Abençoe a festividade do dia 29 de março. Segne das Fest Esse propósito do qual nós estamos na tua presença. der Gegenwart, weil wir hier sind, Vater. Para que a visão espiritual seja aberta na vida de muitos. Die spirituelle Sicht geöffnet wird, Vater. Abençoe, Pai. Segne, Herr. Abençoe a chegada do pastor Gilberto, que vem de Portugal. Segne den Pastor, wird dich anwesend sein Na wird. festividade do aniversário do ciclo de oração. Dem Fest des A sua Jubiläums. esposa, a Laodiceia. Mit seiner Frau. Abençoe para a sua chegada. Segne die, Vater. Prepara um banquete espiritual. Bereite dir das Wort. Abençoa cada um, Senhor. Segne die einzelnen A comissão de fé abençoe através dos louvores. Jesus. Abençoe a tua igreja. Abençoa, Senhor. Vai alegrando os corações. Alegra os corações, Pai. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Visualize o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, com toda a sua igreja. E nós dizemos Amém. Deus abençoe a cada um. Irmãos, nós temos uma A gente vai tirar foto, A tirar convite foto. é para abençoar essa festividade da igreja. A gente vai tirar foto Uma agora. delícia, feita pela a irmã Edith. Vá lá na cantina, abençoe. Uma comida deliciosa. Abençoe a igreja do Senhor. Depois eu vou escrever. Quem não puder ficar, pode levar para casa aquela marmita bem grande. Parabéns, coloca de entrar, porque Deus coloca essa luta. Deus sabe, Deus coloca aqui com a gente, irmã. Vocês parece que já se